Nesse segundo capítulo, segunda parte da sentença, onde o juiz apresenta a sua fundamentação de fato e de direito, é onde estão os argumentos que nós olharemos para reconhecer os motivos do julgamento. Ou seja, aquele julgamento foi desse jeito por quais argumentos? Quais os fundamentos aceitos pelo juiz? Quais foram os argumentos afastados pelo magistrado? Quais foram os fundamentos de fato reconhecidos como verdadeiros? Quais foram os argumentos de fato que não foram aceitos como verdadeiros pelo magistrado? Esse capítulo é muito importante, porque é aqui que a gente encontra a alma da sentença. Qual a razão de decidir? Qual os argumentos usados pelo magistrado para chegar às suas conclusões? É tão importante essa parte da sentença que o nosso próximo capítulo, os recursos, eles são sempre baseados nos argumentos usados pelo magistrado. Ou seja, ninguém recorre porque perdeu. A derrota é o start inicial que te dá interesse recursal. Mas as razões do recurso, elas vão se basear na eventual ilegalidade, injustiça dos argumentos da fundamentação do magistrado. Portanto, entender bem, compreender bem e fazer um capítulo de fundamento de argumento sólido, coeso, é tudo que a gente precisa para entender uma sentença. O fundamento, portanto, é uma atividade absolutamente intelectual. Há um silogismo no fundamento. O juiz parte, portanto, de fatos e então chega, através desses pressupostos, a alguma conclusão, a alguma lógica nesse pensar do magistrado. Então lá estão resolvidas todas as questões. Portanto, se há argumentos contra determinada prova, ali o juiz vai resolver isso. Se há verdades a serem reconhecidas ou não, é ali que o juiz vai ver isso. Se há alegação de que houve infringência a alguma regra legal, é ali que o juiz vai ver isso. Se houve a proposta de que um princípio eventualmente foi infringido, é na fundamentação que o juiz vai analisar. Se o autor faz uma correlação analógica, é ali na fundamentação que o juiz vai dizer se aceita ou não. Portanto, é a fundamentação, o filé mignon da sentença. É ali que a gente encontra, de fato, todas as soluções das dúvidas, das pendências, das questões de fato e de direito que têm que ser resolvidas. O terceiro capítulo é o dispositivo. O dispositivo, o juiz aponta qual a conclusão para aquela ação que foi proposta, para aquele pedido que foi feito. Portanto, é no dispositivo, que é aquela parte final da sentença, em que o juiz dirá se a ação é procedente, se a ação é improcedente, se a reconvenção é procedente, como se dará a condenação eventualmente, que tipo de declaração o juiz vai fazer para dar eficácia a essa sentença, que tipo de mandamento o juiz vai determinar para dar eficácia a essa sentença. É aquele parágrafo final da sentença onde ele diz que diante disso, isto posto, julga pelos fatos e pelos fundamentos que ele expôs antes, procedente ou improcedente, determinando que o réu faça ou se abstenha, ou condenando a fazer ou não fazer alguma coisa, ou dando uma ordem para que seja cumprida. Esse dispositivo, portanto, ele completa a sentença. Em resumo, a sentença é um todo, é um ato único, mas a gente consegue visualizar com tranquilidade três partes muito bem distintas. O relatório, onde apenas se descreve o objeto da ação, os atos principais. O fundamento, onde o juiz trabalha com os seus argumentos e fundamentos no sentido de dizer para os interessados qual a razão de decidir dele, aceita ou não aceita argumentos, aceita ou não aceita fundamentos, aceita ou não aceita verdades. E o dispositivo, quando ele então fecha esse raciocínio, aplicando efetivamente o direito, substituindo agora aquilo que era lide, aquilo que era dúvida, por uma certeza que é a decisão. Temos então esse todo chamado sentença.